Fala, fala pessoal, mais um Dois Controles podcast chegando aqui para vocês. Eu sou o Agostinho, quem tá aqui do meu lado? Eu, Marcelo 2L, com prazer. E hoje nós temos um convidado novo. Oba! Tá, Agostinho? A gente já sai anunciando que tem convidado novo. Quando tem convidado novo, gente boa na área, a gente fica feliz, a gente já quer anunciar. Cara, Thiago, eu não sei pronunciar o seu nome. Ajuda a gente. O seu sobrenome. O seu sobrenome. Então, o nome eu sei que é Thiago, obviamente, mas o sobrenome eu gostaria que você me ajudasse aí nessa empreitada. Como é que se pronuncia, cara? Aliás, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite, por esse espaço. Meu sobrenome não tem mistério, é da forma como se escreve. Milores. Só isso. Milores? Só isso? Tem gente que acha que é Milhores, mas é Milores. Nada mais é que isso. Entendi. Eu pensei nisso. Eu falei, Milores? Eu falei, cara, como é que pronuncia? E estamos recebendo o Thiago para falar sobre o quê, 2L? Ultimamente, os nossos episódios têm sido bem musicais, né, cara? É verdade. A gente trouxe o Felipe, lá do nosso vocalista da Purano, trouxemos o Bruno Sá, né? E agora estamos trazendo o Thiago, né? E antes de eu entrar aqui no mérito, claro que a gente vai falar sobre Queen, né? O Thiago é muito conhecido pelo Queen, né? Mas, Thiago, olha só, eu quero saber, cara, o Thiago Begins, sabe? Como é que tudo começou pra tu, cara? Assim, pô, me apaixonei por cantar, por música. Criança, ou foi mais velho? Ah, legal. Assim, eu vou tentar não ser o tio prolixo do WhatsApp, né? Vou tentar. Fica à vontade. Não, pelo amor de Deus, fica à vontade. Quanto tempo você quiser. Até pra ter coesão pra galera que tá assistindo a gente, né? Então, eu curto música desde quando me entendo por gente. Eu ouvia os discos, os antigos bolachões, né? Da minha mãe, da minha avó. Ouço até hoje, na verdade. Me tornei um ávido colecionador de vinis. É uma prática que eu não abandono. Mas quando eu era criança, isso era um hábito constante. Então eu consumia o que tinha em casa, né? Pô, minha mãe tinha vinil do Elton John, do Elvis Presley, do A-Ha, né? Queen veio muito depois, já na adolescência, né? Pô, minha avó tinha vinis do Roberto Carlos, tinha vinil de música caipira, e era o meu streaming em meados da década de 90, né? Sim. E como eu sempre ouvi muita música, conforme eu fui consumindo muita música ao longo da infância / adolescência, me veio a vontade de aprender um instrumento, né? E eu sou nascido e criado em Magé, terra do Mané Garrincha, né? Para quem não conhece, terra do lendário Mané Garrincha. E lá não tinha eu não tinha muito acesso a aulas de música, né? Na verdade, eu queria aprender contrabaixo. Eu sou um baixista frustrado. Eu queria ser como o Humberto Gessinger, Geddy Lee, sabe? O Chris Squire. Eu queria ser como essa galera aí. Só que na ausência de aulas de baixo na cidade onde eu morava, eu acabei aprendendo piano. Não era o meu instrumento não era o meu instrumento o instrumento número 1, mas eu falei, vou entrar para ver qual é. E acabei me apaixonando. E o meu marco zero na música veio pouco tempo depois, dos 14 para os 15 anos. Num belo dia eu estava na escola, né? Primeiro ano de ensino médio, antigo ensino médio, né? E um amigo meu falou assim, pô, nossa banda tá precisando de um tecladista. E meu olhinho brilhou. Falei, pô, vambora, né? Eu queria fazer parte de banda, nem que seja para tocar a panderola, para tocar na parede, mas eu queria tocar em alguma banda. Queria ser útil de alguma forma. Bater palma, né? E ali foi meu marco zero, né? Na música. E acho que aí foi o Thiago Begins, né? Eu comecei como tecladista, tocando em bandas, 2004. E em 2005 eu toquei em outra banda, dessa vez como vocalista, mas o marco zero foi 2004. Essas primeiras bandas, elas tocavam o quê? Era algum tributo, algum cover de uma banda específica? Tocava várias coisas? Era mais puxado para quê? Coisas. A gente tocava o que bombava na época. Molecada com 15 anos, a gente tocava o que tinha vontade. Não tinha uma predileção, assim. Sim. A gente tocava Nirvana, tocava
pô, CPM 22, tocava Detonautas, era o que tava bombando na época, era o auge da Rádio Cidade, então a gente pegava muito essa praia, né? E era o que a gente absorvia, né? Eu, enquanto tecladista, era complicado, né? Você ter que tocar determinadas coisas que não tinham teclado, mas eu tentava adequar, né? Com a maturidade que eu tinha na época. A paixão pelo canto, ela surgiu daí ou ela já, pô, eu tô vendo a galera cantar e eu acho que eu tenho um talento para isso? Como é que foi que surgiu essa parada? Eu fui desenvolvendo com o tempo. Quando eu tocava nessa banda como tecladista, que foi minha primeira banda, eu ainda não me sentia à vontade para cantar nos palcos, para o público, né? Eu ficava lá atrás. Então, mas eu cantava também, em casa, né? Cantava no meu quarto, mas eu não tinha a desenvoltura para ser um frontman, entendeu? Então é uma coisa que eu fui trabalhando dentro de mim até participar da minha segunda banda, né? Inclusive essa banda que eu comecei como vocalista, né? Na época, o System of a Down tava bombando por conta do Hypnotize, do Mesmerize. Nossa, eu ouvi muito. Então, o System, indiretamente, foi um motivador para que eu falasse, não, agora eu quero cantar, agora eu vou pro palco, agora eu vou cantar. Que maneira! Né? Cara, que irado. Assim, o lance do System, do Queen, surgiram quase que na mesma época. E, pô, imagina só, com 15 anos de idade, 2004, Rádio Cidade bombando, a gente pegou aquela efervescência, né? A MTV, que ajudou muito. Também, né? Disque MTV, nossa, que saudade, cara. Cara, tem uma lágrima aqui. Nossa, a molecada de hoje em dia, poxa, não faz o ideia. início da internet, mas a gente era feliz. A gente era muito feliz. A gente pegou o auge do System, né, cara, ali. E nessa banda que eu comecei como vocalista, a gente falou, pô, vamos tentar fazer um cover de System? Eu falei, vambora, eu topo. A gente ouvia na época CD, né? A gente ouvia o Mesmerize até furar, sabe? Só que aí, tocando, a gente percebeu que a gente não tinha capacidade de executar, né? Então a gente falou assim, vamos tocar músicas que sejam mais fáceis e mesclar com o autoral. Mas o System foi um motivador para mim, foi um motivador para criar coragem para cantar no palco. O System que faz show aqui no Rio essa semana, né? Quinta-feira, lá no Engenhão. Quando esse episódio sair aqui, já vai ter acontecido o show. Verdade. O episódio sai na sexta, né? Mas tu vai pro show ou não vai conseguir? Eu vou. Até então não ia. Um amigo meu, ele desistiu de ir e acabei pegando o ingresso dele. Estarei lá. Vai ser como voltar em 2004, 2005. Vai ser legal. Boa. Eu já curti um show do System, é bem maneiro. Tô indo pela segunda vez. Né? Vamos ver aí o que o repertório... Eu tenho visto as imagens dos shows, né? Tá bem maneiro. Tá bonito. Mas, cara, olha só. Desenvolvendo mais um pouco a tua história, tá? Eu já sei. Olha só, galera. O Thiago, ele é uma coisa que a gente gosta. Eu gosto muito de ir, tá? Que é em karaokê. Não, mas não se compara. Não se compara. Não. Porra, eu não tô. Porra, caralho. Que ousadia minha me comparar. É tipo um cavaleiro de bronze enfrentando um de ouro. Gente, imagina. O de bronze, às vezes... Imagina. Cara, conta pra gente aí como é que foi essa história, porque eu tô muito curioso com isso aí, cara, do karaokê. Cara, o lance do karaokê foi o seguinte. Até então, eu cantava esporadicamente, por aí, né? Eu tava, até então, já tinha meu trabalho com a música, né? Mas esporadicamente eu cantava. Aí eu fiquei sabendo das seletivas da KWC Brasil, né? Eu não sabia que existia seletivas para um campeonato mundial de karaokê. Eu não sabia da existência de um campeonato. Pois é. Tô sabendo disso agora também. Existe um campeonato mundial de karaokê. Existe. Caralho. Uma amiga minha, na ocasião, me encheu muito a porra do saco, falou, cara, se inscreve. Eu não queria, porque... Eu sempre saí prejudicado em relação à competição. Eu sou contra a competição de música, né? Queimei a língua, né? Enfim. Tá. Mas eu falava, não, mó roubalheira, não quero. Enfim, ela fez a minha cabeça e eu entrei.
Fui passando as etapas, inclusive as seletivas na época aconteceram, para quem é do Rio de Janeiro vai se ligar, aconteceram no antigo calabouço. Caralho, que foda! O calabouço do Antigo Testamento, na época do Marcelo, as seletivas foram lá. Então, é uma casa que eu tenho muito carinho, fez parte da minha história. Então, cantando lá, eu fui um dos selecionados para participar da final nacional, que foi em São Paulo. Eu nem sei se existe ainda, o antigo Tropical Butantã. Nem sei se existe mais. Aí, chegando lá, para resumir a história, venci o Campeonato Brasileiro, junto com uma outra menina que na época morava aqui no Rio, que é a Ananda Torres. Se ela estiver vendo esse vídeo, grande beijo, Ananda. E valeu, fomos 2 cariocas representantes brasileiros para o Campeonato Mundial de Karaokê, que na época aconteceu na Finlândia, em Helsinki. Loucura. Que loucura, mano. Loucura. Existe o Campeonato Mundial de Karaokê, gente. Existe. E como é que foi lá na Finlândia, cara? Eu ia te perguntar isso. Olha, pra quem nunca tinha pegado avião na vida, porra, foi muito louco. Caraca. Sabe, Rio de Janeiro, São Paulo, Finlândia. Tá entendendo? Caraca, mano. E é uma experiência, cara. Assim, foi uma experiência muito marcante, tanto pelo choque cultural, quanto pela oportunidade de você estar lá. E uma coisa que eu achei legal é que, assim, os cantores que vencem, que ganham o direito de ir para a Finlândia disputar o Mundial, assim, você sai dessa experiência uma outra pessoa, né? E assim, não há uma pressão de você ganhar. Uma coisa que a KWC Brasil pede é que você tenha seriedade no que você está fazendo. Assim, não é apenas cantar bem. Eles querem uma pessoa que eles olhem e falem, pô, esse vai segurar o rojão, esse não vai pipocar, esse a gente sabe que a gente consegue ter uma maleabilidade de potencializar o que ele já tem de bom. Porque tem cantor que não é maleável. Então não é só cantar bem. É aquela pessoa que eles veem que, pô, tem um diferencial e a gente consegue trabalhar ele. E, pô, graças a Deus consegui ser selecionado, fui pra Finlândia junto com a Ananda. Foi maravilhoso, sabe? Estar com outros cantores, vozes incríveis, sabe? Pessoas ali que você olha e fala, putz, por que essa pessoa não tá vivendo de música, sabe? Na minha época, pô, a menina que ganhou o Mundial na minha época, a gente descobriu que ela era motorista de ônibus dos Estados Unidos, sabe? Uma voz, assim, sensacional. Porra. Tinha gente ali que era babá, tinha gente ali que era comerciante, de outros países, tá entendendo? Então, isso me impactou muito, sabe? Além do choque cultural, o choque musical. É uma Torre de Babel. É uma Copa do Mundo. É uma Copa do Mundo. Se a gente for fazer uma analogia com futebol, é uma Copa do Mundo. Você tá ali entre os melhores. Então, todo mundo ali tem condições iguais de vencer, entendeu? E o comportamento entre os cantores foi sempre de muita cordialidade, todo mundo torcendo por todo mundo, entendeu? Consolando quando um perdia, sabe? E a frase que eu mais escutei lá foi: não pare de cantar, não pare de cantar, não pare de cantar. Porque o que acontece lá é tão impressionante, é tudo tão... Cara, é estrutura de primeiro mundo. A gente não tá acostumado com isso, sabe? Então você chega lá, toma aquele baque e você fala, caraca, como é que, sabe, dá um choque na pessoa. E quando eu voltei da viagem, eu pensei comigo, poxa, eu não posso voltar a ser um técnico em química, porque até então eu dividia a música, isso eu não falei, né, no Thiago Biguins, né? Eu sou técnico em química formado, então, nível médio, né, mas trabalhei na área, cheguei a ter o CRQ, o registro, mas mesmo tendo outras profissões formais, eu levava a música muito a sério mesmo. Mesmo quando eu não ganhava nada, eu levava muito a sério. Então hoje eu estou colhendo a seriedade de 20 anos aí de carreira, mesmo quando era lá no quintal de casa. Então, quando eu passei por essa experiência, eu falei, cara, não dá. Assim, até aquele momento eu dividia minha carreira entre a música e o emprego formal, levando sempre muito a sério, mas tinha aquela dúvida lá no fundo se realmente isso era para mim.
entendeu? Tinha aquele e se, né? Tinha. Aí quando eu passei por isso, eu falei, pô, não tem jeito. É a minha praia, é aqui que eu vou ficar e é isso, sabe? Maneiro, cara. Que irado. E me diz uma coisa, cara. Qual foi a música que você cantou pra ganhar? Então, É Queen, né? assim, foram várias etapas. Não, mas olha só, não podia repetir música. Então, não é um campeonato fácil, né? É uma coisa que eu falo pra todo mundo. Tinha gente lá que cantava 1000 vezes melhor do que eu, mas que não venceu porque escolheu a música muito mal. É uma coisa que eu falo pra todo mundo que vai participar. Cuidado com a escolha da música, porque isso pode te levantar ou te derrubar. Agora, falando da etapa nacional, eu cantei na etapa nacional Open Arms, do Journey, e Who Wants to Live Forever, do Queen. Inclusive, para quem quiser assistir, tá lá no meu canal no YouTube. E o Thiago novinho, 2017, sem tanta barba, tá lá. E nas etapas internacionais, você lembra as músicas que você... Lembro. Eu cantei... A gente repetiu o que deu certo. Cantei Open Arms, do Journey. Podia repetir a música... internacional podia repetir. O que você cantou aqui no Brasil podia repetir lá fora. Né? Cantei nessa ordem. Open Arms, do Journey. One Day in Your Life, do Michael Jackson, que é um cara que eu admiro muito. E cantei I Live My Life For You, do Firehouse. E a última música seria Who Wants to Live Forever. Só que lá, assim... os dias de competição, eles são muito exaustivos, né? Então, você vai cantando e vai afunilando, né? Vai afunilando e você coloca as músicas na ordem que você gostaria de cantar. Eu só pude cantar a terceira música porque eu não passei para a final. Então, se eu tivesse passado para a final, eu teria cantado as 4 músicas. Então, das 4 que a gente, digamos, selecionou, cantamos 3, né? Journey, Michael Jackson, Firehouse... E caso tivesse passado, o Queen, que seria a nossa música mais forte. Entrando no Queen aí, Thiagão, antes de falar do tributo propriamente dito, cara, como é que foi essa escolha de cantar Queen no campeonato? Você já se sentia confortável cantando Queen? Já era uma paixão sua que você exercitava muito? Ou foi uma coisa que surgiu mais ali no meio do karaokê? Porque é difícil pra caramba, né, cantar Queen, né? Não é qualquer um, né, sim. Eu curto Queen desde os 15 anos de idade, é minha banda de coração. Eu lembro que na época eu tinha aulas de piano, só que quando você entra na adolescência, você é ávido por querer as coisas tudo ao mesmo tempo agora, né? E assim, na época, né, a galera tocava violão, tocava guitarra, tocava baixo, mas eu não conseguia achar artistas dos quais eu me identificasse ao piano. Aí, num belo dia, eu estava na casa da minha então professora de piano, a Mila Sampaio, e ela tinha na prateleira de CDs o Greatest Hits 2, e na época eu era muito tímido. Eu fui criando coragem para pedir emprestado a ela me emprestou, cheguei em casa e foi como se eu tivesse tomado uma porrada na cabeça. Porque eu fiquei escutando esse CD repetidas e repetidas e repetidas. Foi uma lobotomia, né? Uma lobotomia do bem, né? Uma lobotomia do bem, fique bem claro. Sim. E eu não parei mais. Eu comecei a querer saber cada vez mais e mais e mais e mais e mais sobre a banda. Só que naquela época nunca me passou pela cabeça que cantar Queen fosse possível. E assim, ao longo desses 20 anos de carreira, eu fiz parte de bandas que tocavam covers, um repertório diversificado, clássicos do rock, 70, 80. E conforme eu fui pegando confiança, eu comecei a inserir Queen no repertório e as pessoas passaram a perceber que cantando Queen eu desequilibrava muito mais. Eu cantava Led Zeppelin, AC/DC, Pink Floyd, bandas que eu amo demais. Rush. Só que quando eu cantava Queen, as pessoas ficavam tipo, sabe? Pô, cara, era o comentário da galera, tipo, pô, cara, você cantando é maravilhoso, mas quando você canta Queen tem uma coisinha aí. Eu falava, pô, legal, tal. Maneiro, cara. E, né, com karaokê, isso começou a se desenvolver muito mais. E aí, em 2018, já muito depois do karaokê, eu tocava numa banda cujo o dono da banda falou assim, pô, vamos fazer um tributo ao Queen. E eu não queria. Não queria, porque eu sou fã. Pô,
Porque eu sou fã. Assim, uma coisa que eu falo no tributo. Eu não me acho digno, eu não me acho digno de fazer tributo ao Queen. É porque eu sou fã. É uma coisa que eu falo no tributo que eu falo, que eu faço, né? É uma coisa que eu falo no tributo que eu faço. Eu sou, acima de tudo, um fã, como todo mundo que está me assistindo. Então, eu sei o que o fã pensa quando alguém está fazendo Queen. É muita ousadia. É muita pretensão um cantor cantar Freddie Mercury. E, pô, por mais que você tenha uma banda atrás de você, se der merda, o primeiro a levar tomate sou eu, que tô ali na frente. Ah, sim. É verdade. Entendeu? É verdade. Sai daí, seu merda! Exatamente. Então, é uma coisa que eu questionava a banda na época. Eu falava, olha, gente, se der merda, o culpado não vai ser você que teve a ideia, vai ser eu. Eu que vou ser o boi de piranha, entendeu? Pois é. Sim. E assim, na época que houve a ideia de fazer o tributo, a gente não sabia até então da estreia do filme, né? 2018 foi o boom. Se vocês olharem em retrospecto, em 2018, 2019, o que pintou de banda fazendo tributo, minha nossa, aqui em Minas, em São Paulo, coincidentemente ou não, depois de Bohemian, o Queen bombou, né? E isso se converteu em tributo. Não que seja uma coisa ruim. Eu acho que para um público, acho que para a banda ela só sobrevive se o público for renovado. Então foi um filme que, apesar de ser 16+, cativou as crianças, né? Cativou, né? Eu acho que o Iron, o Rush, o Led Zeppelin só vão sobreviver através do tempo se o público for renovado. Isso é hereditário. A gente tem que fazer a nossa parte e não ficar com essa coisa de tipo, não sei o quê. Não, entendeu? Acho legal que tenha esse superávit de tributos, né? Então, eu, com o passar do tempo, dos shows, eu passei a pegar confiança, né? Porque, veja bem, não é muito comum você ver pessoas do meu tom de pele cantando esse tipo de repertório. Então, havia também esse temor da minha parte de não ser bem aceito, né? É uma coisa que não dá pra gente ignorar. Sim, entendi. E, assim, claro. eu não nego que eu consigo imitar o Fred, não acho que seja uma imitação 100%, eu acho que de tanto que eu consumi Queen ao longo da vida, eu passei a ter uma facilidade, entendeu? Eu sou, acima de tudo, um fã. Fã de comprar CD, de comprar DVD, de ter livro, de ter tatuagem, não dá pra ver, mas camisa, né? Essa estampa, inclusive, aqui não existe. Eu que mandei fazer, sabe? É mesmo? Caralho, que irado. Não existe, que eu saiba. Irado. Então, eu sou fã como todo mundo que tá me assistindo no palco. Eu sempre deixo bem claro pro público que eu sou, acima de tudo, um fã antes de ser um músico interpretando Freddie Mercury. Eu passei a ter facilidade de interpretar Queen porque eu sempre consumi muito Queen. Eu não passei a gostar de Queen depois que eu comecei a tocar. Não, foi o contrário. Eu curto Queen desde os 15 anos de idade e com o passar do tempo, conforme eu fui consumindo, eu fui adquirindo confiança e uma certa cancha para poder interpretar um repertório, que, como vocês bem pontuaram, não é fácil. Definitivamente não é fácil. Então eu faço tudo com muito respeito e muito carinho. Aí, de 2 anos para cá, eu passei a priorizar minha carreira solo. Eu sempre fui muito ligado a bandas. O vocalista da banda X, o vocalista da banda Y, o vocalista da banda Z. E com o tempo, eu acho que isso foi meio que me cansando. Eu acho que chegou um dado momento que eu falei, cara, eu quero fazer a coisa do jeito que eu acredito, do jeito que eu acho certo. Sim, né? sim. Eu boto certo entre aspas, Maneiro, porque o que pode ser certo para você pode ser errado para mim, né? Sim. Então eu queria fazer o tributo do jeito que os fãs gostam. Para mim o fã é a prioridade. Maneiro. É um tributo, a minha abordagem de tributo é uma abordagem simples, mas eu compenso na entrega. Então eu sou aquele fã de consumir CD, consumir DVD. Pô, eu já vi horas e horas de shows do Queen na TV, sabe, no DVD. Então isso foi um facilitador. Não precisei estudar. Claro que hoje, depois que isso passou a ser um trabalho, eu passei a estudar. Mas
Eu não precisei estudar para fazer esse trabalho. Tipo, olha, você vai fazer o tributo ao Queen, você precisa estudar. Não, é uma coisa que eu consumi a minha vida quase que inteira. Então, eu acabei... Mas o Thiago, eu acho que... Desculpa te interromper. Né? Desculpa te interromper. Mas, cara, eu discordo de você em um ponto. No seguinte, quando você diz que não precisa estudar, né, para fazer o tributo ao Queen, eu acho que até pela forma sua de consumir as coisas, de ser ávido, eu acho que isso a gente já pode interpretar como uma forma de estudo. Eu acho que eu me interpretei mal. De fato, você tem razão. Acho que acabou de maneira pelo menos implícita uma forma de estudo. Eu concordo com você. Sim, uma coisa inconsciente, né? Enquanto eu era somente fã, eu não tinha intenção. Não passava pela minha cabeça de quando chegar aos 28 anos eu vou fazer um tributo ao Queen. Porque eu achava impossível. Entendeu? Eu achava humanamente possível. Então, por isso que assim, é nesse sentido. Eu só ouvia as músicas, eu só consumia os DVDs, eu só lia os livros. Só que é uma coisa que... Só. Só que nesse contexto, eu entendi. Só que nesse contexto, eu não tinha intenção, eu não tinha pretensão de falar, vou fazer um tributo ao Queen. Não tinha, entendeu? É nesse contexto, sabe? Sim. Não, eu entendi. Mas, assim como qualquer um aqui, que a gente consome, por exemplo, o Augustinho, ele é muito fã de The Doors. Né? Obviamente, o Augustinho não tem nenhuma pretensão de ser fazer um tributo ao Jim Morrison. Né? Nenhuma. Mas você, por já ter a sua veia musical, né, já ter o seu próprio talento, isso, e apesar de não ter a intenção de fazer um tributo na época que você consumia, esse material foi sendo, esse conhecimento, melhor dizendo, foi sendo acumulado. Foi. Né? Porque chegou na hora, lá que você decidiu fazer o tributo, já é meio caminho andado, eu acho. Você tem razão, realmente. Lógico que o lance do filme ajudou. Bohemian Rhapsody... Pô, eu vi esse filme em pedaços, cara. Eu vi esse filme... Eu vi esse filme... Eu não vi esse filme no cinema, eu vi esse filme em pedaços. Toda vez que estava passando ele, eu via um pedaço, aí eu parava, mas eu vou tirar um dia para ver ele completo. Eu já vi ele completo, mas... Eu comparo o Bohemian Rhapsody com Harry Potter. Por quê? Porque... Não. Porra? Pelo seguinte motivo. Fiquei curioso. No sentido de adaptação, entendeu? O filme é uma adaptação. Né? A gente conhece a vida do Queen através de livros, né? Com o que aconteceu no passado, né? Em que não existia internet, em que a coisa era muito mais velada, fechada. E o Harry Potter idem. O filme é totalmente diferente do livro porque é uma adaptação. Então eu fico pra morrer quando as pessoas falam, poxa, mudaram muita coisa. Claro que tiveram que mudar, gente. É uma linguagem, é um outro tipo de linguagem, entendeu? Se fizerem um musical do Queen, é uma outra linguagem, entendeu? Então eu falo pra todo mundo, gente, leia as biografias, entendeu? Assista o filme, é ótimo. Sou suspeito pra falar. Eu adorei. Eu assisti sabendo que era uma adaptação. Eu já assisti sabendo que haveriam mudanças. Certo? Eu já assisti com esse pensamento. Eu fui ao cinema 3 vezes assistir. Porque eu queria assistir legendado, dublado, e na terceira eu fui com a minha irmã, que ela queria assistir. Eu acho legal a galera assistir, caso alguém ainda não tenha assistindo, que está assistindo a gente, assistam com esse pensamento, é uma adaptação. Harry Potter idem, o filme é uma adaptação do livro. Abrindo parêntese, o livro do Harry Potter tem trechos pesadíssimos que não foram pro filme, né? E a vida do Queen, idem. Porra, Fred não era um santo, cara. Entendeu? Então, teve coisa ali que eles tiveram que adaptar, mudar a ordem das cenas para criar uma narrativa interessante e vendável, porque eles têm que ganhar dinheiro, né? Todo mundo quer ganhar dinheiro. Então é um filme que eu achei muito emocionante, é um filme, como dizem, chapa branca, e tudo bem, isso não desmerece o filme. E ele fez um favor. Ele fez um favor, que é mostrar Queen para as novas gerações. Então acho que esse é o principal. A banda tem que se renovar
através do público. E eles fizeram isso brilhantemente bem. Eu lembro que esse filme sofreu uma crítica muito grande, né, devido aos cortes, né? Parece que, assim, o filme foi feito as cenas são muito rápidas, eu não sei o nome técnico, tá? Mas as cenas são muito rápidas, então parece que você tá vendo clipes. Aí eu cheguei a ouvir alguma crítica em relação a isso, na parte de edição, né? Sim. Tipo, num diálogo, a câmera fica cortando toda É. hora. Não sei, ele ficou um pouco comparável com o filme do Elton John, que na minha opinião é muito bom, né? A galera acabou comparando na época. Mas, enfim. Eu acho. Agora você falando faz sentido. Realmente eu me senti num clipe. Eu não sei se foi intencional da parte deles, mas realmente o lance dos cortes num dado momento atrapalha. É que nem vou fazer uma comparação esdrúxula aqui. Sim. É que nem um DVD do Iron Maiden no Rock in Rio. É corte pra caraca. Pá, você fica dureta. É um DVD. Esse show é maravilhoso, mas se você assistir o DVD, você fica com dor de cabeça, porque é corte assim. Pá. É isso aí mesmo. Eu adoro Iron Maiden, que fica bem claro, mas é verdade. É um show que eu só assisti uma vez, que eu não aguentei ver de novo, botar na aparelhagem. Eu assim, com relação ao Bohemian Rhapsody, eu não duvido que tenham feito isso de maneira intencional, não. Pode ser. Né? E aí, Tiagão, o tributo hoje do Queen é o que você tá fazendo, né? Pegou, como você falou, tinha banda, depois foi viver uma experiência nova, né? Com só você tocando o seu ponto de vista ali das coisas. E como é que foi? Você gostou? Tá gostando? Tem novos planos, novos projetos em relação a isso? Ou projetos novos sem saber? Eu tô amando, fala aí. porque eu tô conseguindo ter oportunidade de tocar músicas que com o projeto anterior não tinha oportunidade, né? Eu gosto muito do Queen da fase raiz. 73, 75, 77. E às vezes a gente faz um repertório de quase 2 horas, né? E não tem como você fazer um repertório de 2 horas só de hits. Não tem como. Então eu acabo, né? Sim, a gente tem que fazer uma abordagem mista de repertório com os hits, que não podem faltar, com lado B, né? Uma coisa que eu costumo dizer que é um tributo de fã para fãs. Então eu toco os grandes clássicos que todo mundo conhece e as músicas menos conhecidas que os fãs amam. Sim. Então é a oportunidade que eu tô tendo de fazer um repertório bem mais rock and roll, porque o Queen, por mais que seja uma banda de rock, flertou muito com pop, mas é uma banda essencialmente rock and roll, principalmente nos primeiros álbuns, né? Mas claro que isso nunca foi um limitador para eles. Eles sempre gostaram de ousar, né? Então eu tô tendo a oportunidade de colocar um repertório mais para frente em termos de dinamismo, e eu tô curtindo muito. Você falou de projeto, né? Então, esse ano, Bohemian Rhapsody completa 50 anos. Eu fiz um show em março, em Copacabana, homenageando essa música, né? Homenageando a Night at the Opera, né? Que maneiro, como Pink Floyd com Dark Side of the Moon, Queen tem a Night at the Opera, que é um álbum indispensável para qualquer colecionador, né, de rock setentista. Então, eu fiz um show... todos os shows que eu estou fazendo esse ano são dessa tônica mais setentista, pegando esse cinquentenário do Queen como pano de fundo, né? Tanto que o projeto não é tributo ao Queen, é Thiago Milori celebra Freddie Mercury, né? Justamente maneiro, cara. Tem essa tônica do criador da obra, né? De uma música tão icônica. Né? Bohemian Rhapsody é uma música que cara, que só de saber que ela nunca poderia ter saído por conta dos seus 6 minutos, né? E que ajudou a moldar o pop que conhecemos hoje, é muito louco. Então, esse cinquentenário é algo que que do meu coração não podia passar em branco, sabe? Então, tá sendo um ano especial para os fãs do Queen, tá sendo um ano especial para os próprios integrantes do Queen, porque é um cinquentenário que não vai passar em branco, eles vão fazer alguma coisa, a gente não sabe o que é, mas vão fazer alguma coisa. Uma música que, foi o divisor de águas para eles. Então, todos os shows que eu tô fazendo, seja no teatro, seja pub, tem esse pano de fundo, que é o cinquentenário, né? Que, assim, é basicamente
músicas do Queen e com o diferencial que a gente está pegando, a gente está acrescentando algumas músicas da fase mais setentista da banda, a fase mais raiz, né? Então, quem for assistir o meu show, fique ciente que você vai ouvir os hits, mas vai ter um lado B aí para os fãs mais raízes. Que eu sou fã também. Boa. Mas isso é importante para qualquer artista que celebre a vida de outro, né? Como foi o Queen, né? Como é o Augustinho, ele teve a oportunidade aí de ver. Eu não esqueci. Como é que é o nome da banda, Augustinho, que tu foi ver? The Windows, a banda tributo The Windows. Isso. Foi lá. Os 2 ou 3 assim, semanas atrás. Desculpa, Deisélio. Eu também, assim, eu sou muito fã de Pearl Jam, né, o Thiago. E aí a gente teve a oportunidade de ir do show da Purano. E eu perturbei tanto o Felipe pra tocar uma música do lado B, sabe? Que ele foi lá e finalmente... Falou bastante sobre isso, né? Como é importante ter o lado B. Que ele finalmente tocou. É a banda. E eu agradeço aqui, hein, Felipe? Obrigado, hein? Lish. Agora vem outra aí que eu vou te perturbar. Cara, mas olha só. Queen é o topo. A gente pode falar que é a banda que você mais gosta, Queen? Sim, com certeza. Foi uma banda que, inclusive, me levou a descobrir outras. Então, sim. Queen... Mas tem alguma banda, tem alguma outra banda que chega ali, fica assim, ó. Que fica... Que mora no teu coração também, lá perto do Queen. Ou que você tenha vontade de fazer tributos. No meu coraçãozinho, é verdade. Led Zeppelin? Porra, Led irado, Zeppelin é hein? uma banda que eu curto demais. Eu descobri o Led Zeppelin graças ao Queen. Porque, né? Foi? Numa época que não existia Spotify. Então, uma banda foi levando a outra. Queen foi pra Led Zeppelin, que foi pra Black Sabbath, que foi pra Deep Purple, que foi pra Rush. Bandas ali contemporâneas, né? São bandas contemporâneas. Quando o Queen lançou o primeiro álbum, em 73, o Dark Side, foi no mesmo ano do Dark Side of the Moon, né? Quando o Pink Floyd chegou no topo. Então, são bandas ali contemporâneas que eu falei, caraca, é tudo a mesma turma, né? Mesma época. Então, pô, você descobriu isso na adolescência? Nossa, você fala, meu Deus, é mágico. É mágico, né? Você não se sente mais largado no mundo, né? Mas um tributo que eu faria... Assim, tem sonhos que eu queria realizar. Que é realmente fazer um tributo a Led Zeppelin. E tem uma banda que não chega perto dessas duas, mas que eu amo muito, que é o Mr. Big. Eu gosto bastante. Mr. Big? Pô, irado. Essa eu não esperava que fosse Mr. Big, não. Mas... Mr. Big, cara. Que irado. Eles fizeram um show aqui recentemente, não fizeram? Ano passado, ou tô viajando? no Rio. Eu fui em São Paulo assisti-los. Foi um ano atrás, inclusive. Eu fui assisti-los no antigo Summer Breeze, né? Fui lá assisti-los e foi mágico. Que agora é o Bang Open, né? Que teve aí, não é? Que rolou esse final de semana aliás, agora. Eu vou fazer uma crítica construtiva aqui. Eu me despenquei para São Paulo para assistir Mr. Big. Comprei o ingresso com 6, 7 meses de antecedência. Faltando 3 meses para o Summer, confirmaram o show no Rio. Eu fiquei muito puto, cara. Tu foi lá só pra ver os caras? A vida do não desmerecendo as outras bandas, mas o motivo principal foi pra ver os caras. Última turnê, né? A banda praticamente acabou. A banda acabou. Então eu não tava com esperanças de ver o Mr. Big no Rio, por conta do histórico, que a gente sabe que é complicado. Banda internacional vir pra cá, ainda mais banda de... A gente sabe que Mr. Big não é tão influente quanto o Iron Maiden. A gente sabe, né? Por mais que seja uma banda que eu curta muito, eu sou um cara muito pé no chão. Eu sei que Mr. Big dificilmente vai lotar um Junesse Arena, entendeu? Mas lotaram o Vivo Rio, né? Com o auxílio do Sebastian Bach. Sebastian Bach foi, né? Então talvez o Mr. Big sozinho seria mais difícil. Tá bom. Né? No Vivo Rio. Sim. Eu só queria expressar essa indignação mesmo. Boa. Não, acontece. O Augustinho passou por uma situação parecida com o Aerosmith. Eu já passei por isso também, meu amigo. Você falou, eu senti a sua dor. Eu não lembro o ano, foi o ano do Monsters of Rock, lá 2012, em São Paulo. Eu acho. 2012, 2013. Né? 13, acho que foi. O Aerosmith anunciou o show em São Paulo, tinha muita vontade de ver Aerosmith.
Tava com um amigo também nessa dúvida se ia ou se não ia. A mesma coisa, cara. A gente comprou menos de um mês depois. Sacanagem. Anunciaram o show na Apoteose. Enfim. Showzaço da Apoteose com o Hotnik, hein? De São Paulo foi maneiro. De São Paulo foi muito maneiro também. Ah, esse show da Aerosmith foi Ser fã de rock carioca não é fácil. Chovia. Rapaz, esse dia na Apoteose chovia, mas chovia tanto. Meu Deus do céu. Foi tuas lágrimas. Ser fã de rock carioca é insalubre, cara. É insalubre. Mas a gente tenta. É verdade, é mesmo. Cara, mas olha só. A gente falou sobre o que tu gosta, sobre o tributo ao Queen, né? Mas a gente sabe também que tu dá aulas de canto. Como é que tá isso? Tu ensina todo dia, tem tuas turmas, aula particular, como é que funciona? Então, no momento eu dou aula presencial numa escola particular lá na Zona Sul, né, do Rio de Janeiro, em Ipanema, terças e quintas, né, atualmente, e também dou aulas online para galera que não tem disponibilidade para sair de casa de maneira presencial, né? O lance do canto aconteceu na minha vida, digamos que recentemente, porque eu sempre fui vocalista, mas nunca passou pela minha cabeça dar aulas de canto, né? É aquilo, quando você tá com pessoas certas, a oportunidade vem. E era uma coisa que eu sempre olhava meio assim, falava, pô, cara, não sei se eu vou agregar, né? Isso foi 2019, um ano antes da pandemia e tal. Um amigo meu falou, pô, cara, você quer dar aula de canto lá na escola onde eu trabalho? Aí eu falei, cara, vou tentar. Se eu não me adequar, eu peço demissão e fico só nos shows. E bendita hora que eu aceitei, viu? Porque depois veio a pandemia e salvou minha pele. Olha. É mesmo? Pô, boa. Cara, e assim, ajudou a segurar um pouco a barra, né? Enfim, eu acho que dando aula de canto eu passei a cantar melhor. Eu passei a cantar melhor porque você reeduca o aluno e se reeduca também. O instrumento que a gente tem é um instrumento 100% humano. Quando a gente envelhece, tudo na gente envelhece. Então, era normal, por exemplo, o Ronnie James Dio tocar as músicas do Heaven Hell um tom abaixo. É normal o David Coverdale tocar as músicas do Whitesnake 2 tons abaixo. É normal, entendeu? Então, tudo na gente envelhece. Tudo, inclusive a voz. Então, a gente, quanto profissional da voz, a gente passa a ter um cuidado redobrado para que a gente possa continuar lecionando e, consequentemente, cantando. Eu virei, né, o cantor já era, né, e depois eu virei professor de canto. Muito foda. Ensinar é muito gostoso, né? Fala aí, 2Zé. Não, a gente está encaminhando já pro final e tu participou recentemente. Foi Caldeirão, não foi? Caldeirão. Cara, tá global. Esquece. Caldeirão global. Cara, eu queria, assim, brevemente, como é que foi? Como é que tu chegou nisso aí? Como é que foi? Eu te vi na TV, eu falei, caralho. Foi a reação de muita gente. Do nada. O Thiago da TV, do nada. Então, eu fui convidado para participar do programa e foi uma surpresa, né? Eu acho que... Cara, eu sou de uma geração que aparecer na Globo era um sonho, né? Pô, quem viu a Globo nos anos 90 sabe do que eu tô falando. Porra, 5 minutos que você... Se você aparecesse no Faustão, era uma semana falando de você. Porra. Entendeu? Então, podemos dizer que vimos a Globo, né, nos anos 90 ali, brilhando bem. Então, eu sou dessa geração, cara. Assim, falem bem, falem mal, mas é a maior emissora da América Latina, quiçá do mundo. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito feliz. Eu falei, cara, vou ter a oportunidade de mostrar o meu trabalho, um programa que tem uma audiência muito boa, que é o Caldeirão com Mignon. E foi uma experiência incrível, cara. TV geralmente é tudo muito corrido, né? Foi assim um momento que eu me esbaldei, sabe? Foi muito especial aparecer na Globo, assim, foi um sonho realizado de você estar ali cantando uma coisa que eu amo, que é o Queen, né? Apesar do quadro em questão ter um fundo recreativo, né? Que era karaokê, né? Karaokê, né? A gente tinha a função de ajudar os artistas que ali estavam.
E foi uma delícia, cara. Foi muito divertido, cara. Eu me preocupei em divertir, sabe? E consegui cantar a canção bem, consegui ajudá-los. E foi muito bom, foi muito bom. E o Mion é tudo isso que falam, tá, gente? Nos bastidores ele tratou a gente super bem, perguntou como é que a gente tava. É mesmo, cara, que legal. Sabe, interagiu com a gente. Só que eu fiquei tão nervoso que eu esqueci de pedir foto a ele. Entendeu? Aquela coisa meio... É como se você estivesse na Disney e vê o Mickey. Você fica... O cara que você vê na TV a um palmo de distância de você, sabe? Você fica... né? E ele é muito legal, muito humano, tratou a gente super bem, perguntou como é que a gente tava, foi muito legal, foi uma troca muito maneira. É um programa que eu assistia, né? Já assistia, e tive a oportunidade de assistir com a minha família. Sim. Né? E foi muito... É simbólico, né, cara? Você dividir uma conquista de anos com a família. E eu encarei essa experiência como uma coroação mesmo, porque é uma coisa que eu sempre falo nas minhas redes sociais. Você se celebra com a mesma intensidade com a qual você se sabota? Porque a gente se sabota muito, né? O tempo todo, né? Aí quando a gente ganha uma coisa boa, a gente fala, eu não mereço. Claro que você merece, cara, entendeu? Quando dei o convite, eu falei, cara, é a hora, vambora. Eu tenho uma certa ligação com o espiritismo, eu falo, cara, nada é por acaso. Se esse convite veio, é porque eu tô preparado, então vambora. E assim fui, me joguei, e foi lindo demais. E às vezes eu olho as imagens crendo que aconteceu, tipo, caramba, aconteceu mesmo, entendeu? Foi muito bonito. Acho que foi acho que foi o sábado mais especial da minha vida, até o presente momento. Pô, que irado. Alguma outra coisa, Agostinho? Cara, só triste que o episódio está acabando. Já vou me adiantar aqui, tá, 2L, a sua fala. E agradecer demais ao Thiago. Cara, conheci o trabalho do Thiago através do 2L. Trabalho sensacional e que pessoa sensacional também. Vibe pra frente, coração aberto. Agradecer demais os ouvintes que estão cada vez nos ajudando mais, né, 2L? Curtindo, compartilhando. Então, isso aqui é um presente nosso aí para a galera conhecer o trabalho do Thiago. Gostei muito, hein, Thiago? Vou levar para a vida, hein? Você se celebra da mesma intensidade que você se sabota? Interrogação. Muito feliz com o episódio de hoje, 2L. Finaliza aí que eu vou chorar. Ai, meu Deus. Thiago, vou renovar os agradecimentos, tá, cara? Obrigado aí pelo tempo, pela conversa que foi, porra, maravilhosa, irmão, maravilhosa, tá? A gente pôde aprender um pouquinho mais sobre a tua trajetória, a gente vai continuar te acompanhando, a gente sabe que você vai estar no Metal Jam, né? Eu vi lá a tua história que você não pode contar, né? A música que você vai cantar lá, segredo. Então, galera, quem quiser ver o Thiago no Metal Jam, tá? Dia 8 no Circo Voador. Eu vou estar, Agostinho provavelmente também, tá? Então, é isso. Acompanhe o Thiago também nas redes sociais para ficar por dentro dos Sim, a gente vai botar o arroba dele na descrição. Quando a gente soltar o vídeo, a gente compartilha também. Qual é o arroba, Thiago? Arroba Thiago_Milores. Milores. Com dois L's. E Thiago com TH. Thiago, com dois... Com dois L, tá vendo aí? É o bonde. Então, Thiago, obrigado, cara. Valeu. Obrigado a vocês, gente. Obrigado pelo espaço. Fiquei feliz demais pelo convite, de coração. Espero que esse programa possa dar muito frutos para vocês, que ele possa ecoar para mais pessoas, que ele chegue nas pessoas certas, né? Que ele chegue nas Isso é importante. Então, enfim, só tenho a agradecer pelo convite e a gente se vê nos bailes da vida. Compareçam a Metal Jam, vocês que estão assistindo, né, também compareçam, vai ser um prazer. É um evento muito especial para mim, porque eu conheci a cena através desse evento, né, e a cena passou a me conhecer, então é um evento que eu tenho muito carinho e é minha 5ª participação, então vai ser uma forma de celebrar. Para mim vai ser 10 anos de Metal Jam, 10 anos da minha primeira Metal Jam, então vai ser uma celebração para mim também. É isso aí. Metal Jam desse ano,
que vai ser apresentado pelo nosso querido Thier, né? E pela nossa querida vocalista, agora Lira. Me fugiu o nome dela, pela vocalista aí, Fernanda Lira, dois da queridos, Cripta. Porra, são os amores que caralho, a próxima missão é trazer a Fernanda aqui e o Thier, hein? Tá? Pessoas maravilhosas. Valeu, obrigado, Thiago, um abraço. Gente, boa noite para vocês. E valeu. A gente se vê. Abraço. Filmes, musicais, jogos. Terminamos por aqui, mas logo a gente volta com mais pra discutir, nosso papo nunca para. Dois Controles Podcast, com você até o fim. Falamos o que amamos e voltamos logo sim. Emoção em cada tema, rock rolando sem parar. Nós somos sua companhia, nessa onda navegar. Dois Controles Podcast, com você até o fim. Falamos o que amamos e voltamos logo sim. Emoção em cada tema, rock rolando sem parar. Nós somos a sua companhia, nessa onda navegar. Sintonize sem piscar, com Agostinho e Dozelli, a cultura pop.